Acordei com uma sensação estranha de leveza no pescoço e um toque áspero nos meus ombros, algo que não condizia com o peso habitual dos meus cachos longos. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, revelando o que parecia ser um rastro de destruição negra espalhado sobre os lençóis brancos da nossa cama de casal. Levei a mão à cabeça e o grito ficou preso na minha garganta seca pelo horror. Meu cabelo, que eu cultivara com tanto orgulho por anos, fora transformado em um amontoado irregular de fios picotados, restando apenas mechas desiguais. Olhei para o lado e vi Marcos sentado na poltrona, segurando uma tesoura cega. Ele não parecia arrependido ou assustado. Havia um brilho de satisfação cruel em seus olhos, como se tivesse acabado de realizar uma tarefa doméstica necessária. Fiz isso porque te amo, Júlia, ele disse, com uma calma que me causou náuseas. Você chamava muita atenção na rua. Agora, você está finalmente adequada para mim. As lágrimas começaram a cair, quentes e abundantes, enquanto eu tateava o couro cabeludo ferido pelas lâminas que ele usará sem qualquer cuidado durante o sono. Você é louco, Marcos. Por que fez isso comigo? Eu consegui finalmente gritar, sentindo a humilhação queimar minha pele como se ele tivesse usado o ácido real. Abaixe o tom, ele ordenou, levantando-se com a postura de um carcereiro severo. Eu avisei que aquele brilho todo era um convite para outros homens olharem. Eu sou seu marido, tenho o dever de proteger a sua moral, mesmo que seja de você mesma e da sua vaidade fútil que tanto te cega para a realidade. Saí da cama em transe, correndo para o banheiro para encarar o meu reflexo. O que vi no espelho foi uma mulher devastada, com o rosto inchado de choro e uma cabeça que parecia ter sido atacada por um animal raivoso no escuro. Ele cortara tudo, deixando falhas onde o couro cabeludo aparecia, nu e exposto. Marcos apareceu na porta do banheiro, observando meu sofrimento com um desdém que me fez perceber que aquele não era um ato isolado de ciúme, mas de posse. Não adianta chorar, o cabelo cresce, mas a sua reputação eu salvei hoje. Agora vá limpar aquela bagunça no quarto antes que a empregada chegue aqui. Passei o dia inteiro trancada no quarto, ouvindo o som dele andando pela casa, assobiando como se nada tivesse acontecido, enquanto eu tentava esconder as mechas cortadas em sacos plásticos. Cada fio que eu recolhia do chão parecia um pedaço da minha alma que ele tinha decidido amputar sem meu consentimento. Tentei ligar para minha mãe, mas o telefone estava sem sinal, e percebi que ele havia cortado a linha de internet e levado meu celular para o trabalho. Eu estava isolada, marcada e ferida no lugar que mais representava a minha força. A opressão de Marcos tornara-se física, violenta e absolutamente inaceitável. Eu me lembrava de como ele elogiava meu cabelo quando começamos a namorar. É a coisa mais linda que já vi, ele dizia, enrolando os dedos nos meus cachos. Mas o elogio era apenas a isca para a armadilha que ele armou com paciência, transformando minha beleza em uma arma que ele agora usava para me punir. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo meu próprio choro abafado. Eu me sentia feia, pequena e completamente despojada da minha identidade básica. A sensação da tesoura passando pelo meu cabelo enquanto eu dormia, indefesa, era uma violação que eu não conseguia tirar da minha cabeça por um segundo. Quando a noite caiu, ele voltou com flores e um jantar caro, como se pudesse comprar o meu perdão com migalhas de uma gentileza falsa e manipuladora. Veja como você está mais serena agora, Júlia, ele comentou durante a refeição. Eu não respondi, apenas olhei para o meu prato, sentindo o ódio crescer. Aquele ódio era a única coisa que me mantinha sã no meio daquele pesadelo. Eu percebi que se eu aceitasse aquele ato, o próximo seria muito pior. Ele queria me quebrar, queria que eu me escondesse do mundo para ser só dele. Mas ele cometeu um erro, ele me deixou viva e com a mente ainda lúcida. Fiquei acordada a noite toda, ouvindo a respiração pesada dele ao meu lado. A tesoura ainda estava na gaveta da mesa de cabeceira, um lembrete do crime. Eu sabia que precisava fugir, mas precisava fazer mais do que apenas sair. Eu precisava que ele pagasse pelo que fez com a minha imagem e minha paz. O plano começou a se formar no escuro do quarto, entre o medo e a coragem. Eu esperaria o momento certo, colheria as provas e destruiria o pedestal de homem de família que ele tanto se esforçava para manter diante da sociedade. Marcos achava que tinha me silenciado, mas ele apenas me deu um motivo.
Os dias que se seguiram foram uma encenação perfeita de submissão absoluta. Eu usava lenços coloridos na cabeça, fingindo ter aceitado a nova condição, enquanto Marco se deliciava com o que ele chamava de minha versão humilde. Ele me devolveu o celular, acreditando que eu estava finalmente sob controle. O que ele não sabia era que eu estava documentando cada detalhe da agressão. Tirei fotos macro das falhas no meu couro cabeludo, dos cortes superficiais que a tesoura cega deixou na minha nuca e das sacolas de cabelo que escondi. Enviei tudo para um e-mail secreto que criei na biblioteca pública da cidade. Fui a um cabeleireiro de confiança, um velho amigo que quase caiu em pranto ao ver o estado da minha cabeça quando retirei o lenço diante do espelho. Ele fez isso enquanto você dormia, Júlia? Ele perguntou, as mãos trêmulas. Sim, e ele vai pagar por cada centímetro que tirou de mim, eu respondi. Ele consertou o corte o máximo que pôde, transformando a ruína em um estilo curto e moderno, mas as marcas da tesoura de Marcos ainda eram visíveis. Aquele corte tornou-se minha armadura de guerra, um símbolo de que eu não pertencia mais ao homem que tentará me mutilar emocional e fisicamente. Marcos odiou o novo corte, alegando que ainda estava ousado demais. Eu disse que queria você discreta, não moderna, ele gritou naquela noite. Eu apenas baixei os olhos e pedi desculpas, mantendo a máscara de esposa fiel. Por dentro, eu contava os segundos para a audiência que eu estava preparando. Fui à Delegacia de Defesa da Mulher em uma tarde em que ele viajou a negócios. O depoimento foi longo, doloroso e carregado de uma vergonha que eu não devia. A delegada olhou as fotos e os laudos médicos que eu providenciei em segredo. Isso é violência doméstica psicológica e física, Júlia. Você tem certeza? Tenho mais do que certeza, eu tenho a necessidade de parar este homem, disse. O processo foi aberto sob sigilo, para que ele não suspeitasse de nada antes. Eu precisava que ele estivesse em casa, sentindo-se seguro, para o golpe final. Cada dia ao lado dele era um sacrifício, mas eu sabia que a vitória era certa. Marcos continuava com seus comentários depreciativos sobre a minha aparência. Pelo menos agora ninguém mais te olha na rua como se você fosse um troféu. Eu sorria mecanicamente, pensando no mandado de segurança que estava vindo. A sociedade o via como um empresário de sucesso e um marido exemplar. Eu comecei a gravar as conversas dele pelo celular escondido no meu bolso. Consegui áudios onde ele confessava o ato e ainda se gabava da sua autoridade. Eu cortei porque mando nela, e cortaria de novo se ela começasse a se exibir. Essas palavras eram os pregos que faltavam para fechar o caixão da liberdade dele. No dia planejado, preparei um jantar especial, a última ceia daquela farsa. Ele estava relaxado, bebendo seu vinho caro e falando sobre seus novos lucros. Você viu como a obediência te faz bem, Júlia? Você está muito mais dócil. Olhei para ele e senti apenas um desprezo profundo, quase uma pena de sua alma. Eu não estou dócil, Marcos. Eu estou apenas esperando a minha vez de falar, eu disse, levantando-me da mesa com uma calma que o deixou confuso na hora. O som da campainha ecoou pela casa, um som que ele não esperava àquela hora. Ele franziu a testa e foi até a porta, achando que era alguma entrega errada. Quando ele abriu, encontrou os policiais e a delegada com mandado de prisão. O rosto de Marcos passou de arrogante a pálido em questão de poucos segundos. O que é isso? Deve haver um erro. Júlia, diga a eles que isso é um engano. Eu caminhei até a porta, retirei o lenço e mostrei a cabeça picotada a todos. Não há erro nenhum, Marcos. Você cortou meu cabelo dormindo, mas me acordou. Ele tentou resistir, gritando que era o dono da casa e que tinha direitos. Os policiais o imobilizaram diante dos vizinhos que começavam a sair às ruas. A máscara de cidadão de bem caiu no asfalto, junto com a dignidade dele. Eu o observei ser colocado na viatura, sem derramar uma única lágrima de pena. A humilhação que ele tentou me impor voltou para ele com uma força triplicada. A delegada me entregou a medida protetiva e apertou minha mão com firmeza. Você foi muito corajosa, Júlia. Poucas conseguem ir até o fim desta maneira. Fiquei sozinha na casa imensa, sentindo o silêncio finalmente se tornar paz.
O cabelo ia crescer, mas as correntes que me prendiam a ele tinham sido rotas. Eu não era mais a mulher que chamava atenção, eu era a mulher que agia. A noite que começou com uma tesoura terminou com a chave da minha liberdade. Os meses que se seguiram foram uma jornada de reconstrução de cada fibra. Marcos tentou usar seus advogados caros para dizer que foi um surto de amor. Mas os áudios e as fotos que eu guardei eram provas irrefutáveis de abuso. Ele foi condenado, perdendo o prestígio e a liberdade que ele tanto usava. Eu decidi não vender a casa imediatamente. Eu queria limpá-la da presença dele. Pintei as paredes de cores claras e joguei fora todos os móveis que ele escolheu. Meu cabelo começou a crescer, e desta vez, eu não escondia sob lenço algum. Cada centímetro novo era uma vitória pessoal contra o controle que sofri. Abri um canal na internet para ajudar outras mulheres a identificar o abuso. Muitas achavam que a violência só era real se houvesse um soco ou um sangue. Eu mostrei que o corte de cabelo, o controle da roupa e o isolamento ferem. Minha história tornou-se um farol para quem vivia no escuro da submissão. Recebi milhares de mensagens de apoio e de relatos semelhantes ao meu caso. Percebi que Marcos não era um monstro único, mas parte de uma cultura doente. Minha missão agora era usar a minha imagem para dar voz a quem foi calada. A atenção que eu chamava agora tinha um propósito muito mais nobre e alto. Voltei a trabalhar como designer, criando campanhas focadas na força feminina. Meus cachos voltaram, ainda mais fortes e brilhantes do que eram antes de tudo. Mas a diferença era que agora eu não os cultivava para o olhar de ninguém. Eu os cultivava para mim, como um jardim que sobreviveu a um inverno cruel. Marcos mandou cartas da prisão, tentando uma reconciliação patética e vã. Eu as queimava sem ler, da mesma forma que ele queimou a minha confiança. Alguns laços nunca devem ser reatados, e o dele era um nó que eu desfiz. A vida seguiu seu curso, trazendo novas pessoas e novos ares para o meu lar. Eu me lembro daquela manhã de horror como o dia em que eu realmente nasci. A dor da perda do cabelo foi o gatilho para a descoberta da minha dignidade. Ninguém tem o direito de tocar em um fio da nossa cabeça sem permissão. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma sobrevivente que não teme o mundo. Participei de conferências sobre direitos das mulheres em todo o país agora. Uso meu cabelo curto ou longo, conforme a minha vontade soberana e livre. Marcos achava que a tesoura era uma ferramenta de silenciamento e de dor. Mal sabia ele que aquela tesoura cortou as cordas que me mantinham refém dele. Meus amigos e família, que ele tentou afastar, voltaram a ocupar a minha vida. Eles foram fundamentais no processo jurídico e na minha cura emocional lenta. O trauma ainda visita meus sonhos às vezes, mas agora eu sei como acordar. Eu sou a dona do meu corpo, da minha imagem e da minha trajetória futura. A marca no couro cabeludo sumiu, mas a marca na minha alma tornou-se luz. Não aceito menos do que o respeito absoluto em qualquer relação que eu tenha. Aprendi que o amor não controla, não diminui e certamente não corta o outro. O amor liberta, incentiva e admira a luz que o parceiro emana para o mundo. A delegada que me atendeu tornou-se uma grande amiga e aliada de causas. Trabalhamos juntas em projetos de lei para endurecer penas de abuso moral. A minha denúncia não foi apenas por mim, mas pelas que virão depois de mim. Um fio de cabelo pode parecer pouco, mas é o limite entre o ser e o ter. Se você está lendo isso e sente que seu brilho incomoda quem está ao lado, saia antes que a tesoura chegue, ou antes que o silêncio se torne a norma. A atenção que você chama é o seu poder, e ninguém tem o direito de apagá-lo. Marcos tentou me apagar, mas ele apenas me deu combustível para incendiar. Hoje o meu cabelo balança ao vento enquanto eu caminho livre pelas ruas. As pessoas ainda olham, mas agora elas veem uma mulher que se pertence. O sorriso que eu carrego não é mais mecânico, ele é fruto de uma alma livre. Eu venci a tesoura, venci o medo e venci o homem que tentou me possuir. O sol de hoje brilha sobre a minha cabeça, iluminando cada fio que cresceu. Eu sou Júlia, e o meu cabelo nunca mais será cortado por ninguém além de mim. A liberdade tem um cheiro de vento e uma cor de esperança renovada a cada dia. A denúncia foi o meu grito final,
e o eco dele ainda salva vidas por aí. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!